Olá, meus amores, tudo bem? Quanto tempo, hein? Nossa, tô com saudades de todos, viu? Vamos ficar um pouco juntos hoje, mesmo que de longe. Estamos passando por tempos difíceis, não é mesmo? Sem podermos ir à escola, encontrar os amigos. Mas se cada um de nós respeitar esse momento, ficando em casa, com certeza vai passar rápido e assim vamos poder voltar para a nossa querida escola, não é? Hoje nós vamos matar um pouco da saudade com uma roda de leitura. E a escolhida foi literatura de cordel. Quem aqui já leu literatura de cordel? Creio que todo mundo, né? Conhece. Então, e o texto que a gente vai trabalhar, ele tem como título Ai-se Cesse, do Zé da Luz. É, vamos fazer como a gente sempre faz, vamos levantar hipóteses sobre o conteúdo do texto, ok? Então, Ai-se Cesse. Qual poderia ser o assunto desse texto? Festa junina, arrependimento, amor. Algo nesse título te chama a atenção? As exclamações, o modo como foi escrito, a compreensão? E em relação à grafia do título, essa conjunção existe? Sim? Não? Ainda assim, é possível entender o significado do título? Sim ou não? E será que esse pode ser o jeito de falar? Então, não há uma resposta correta para essa etapa, pois o importante é que a gente levante hipóteses sobre o texto, só tendo como base o título. Para aprofundar um pouco mais, eu gostaria de falar sobre uma coisa. Quando o poeta está escrevendo um poema, ele não necessariamente escreve um poema sobre ele. Então, às vezes, né, ele cria um personagem, uma personagem totalmente diferente dele, para narrar esse poema. E esse personagem criado pelo escritor, ele tem um nome, ele é chamado de eu lírico. Se você alguma vez já leu um poema, com certeza já teve contato com o eu lírico, mesmo não sabendo o que é, ok? Às vezes, o poema ele é narrado por uma criança, outras por um adulto, algumas vezes por um homem, outras vezes por uma mulher. E todos esses poemas narrados por pessoas diferentes podem ser escritos pela mesma pessoa. No nosso caso, Ai-se Cesse. Quais informações sobre o eu lírico esse título pode trazer? Gostaria que vocês pensassem. Bom, para ajudar um pouco nisso, né, vamos falar sobre o autor. Quem é Zé da Luz? Qual é o tipo de poesia que ele faz, né? Onde ele nasceu, como era a vida dele, vamos saber um pouquinho dele. Severino de Andrade Silva foi alfaiate de profissão, um dos mais populares, né, poetas do Brasil, mais conhecido como Zé da Luz, marcou o imaginário nordestino com a genialidade dos seus poemas. E ele foi comparado ao também poeta matuto Patativa do Assaré. Aqui umas fotos para vocês poderem ver alguns desenhos, né, dele.
Seus poemas são declamados nas feiras, nas porteiras, na beirada das estradas, nas ruas e manguezais. A poesia se encontra na boca do povo, de quem tomou emprestada a voz, para dividi-la em forma de rima e verso. Onde que nós encontramos isso, então? A poesia nos textos do Zé da Luz? De quem que ele tomou emprestada a voz? Isso aí, na boca do povo, né? A poesia dele tem a cor, o cheiro, o sabor do Nordeste. Às vezes é trágico, muitas vezes bem-humorado, quase sempre telúrico, como a luz do sol do agreste. Essa cor maravilhosa, né, gente? Zé da Luz, ele é tido como um dos realizadores da poesia matuta. Ele consagrou-se no folheto e na cantoria. Também mostrou sua força diante da poesia tida como erudita. Por vezes ele foi reverenciado como um poeta que trouxe na sua poesia as vozes caladas do sertão, de Itabaiana e da Paraíba. Com essa perspectiva de enaltecer a sua terra natal, ele expôs sentimentos de saudades, de homem forte, daquele que tem a coragem de mostrar publicamente, em versos, críticas. E aí um encanto de cordel, né? Ele escreve cordel. O paraibano Zé da Luz foi caracterizado como um autor que apresenta aspectos do romantismo também, do lirismo, buscando para além da crítica uma estética para sua construção literária. Aqui nós temos os cordéis, né? O cordel. Cordel, o que é? Então, a literatura de cordel, ela é uma manifestação artística e ela combina vários elementos, com a escrita, a oralidade e a xilogravura. Ela veio de Portugal, oriunda de Portugal, chegou ao Brasil na época da colonização e instalou-se em Salvador, na Bahia. Daí, de Salvador, ela irradiou-se para o Nordeste e tem como as principais características a oralidade e a presença de elementos da cultura brasileira, além de informar algo ao mesmo tempo que ela diverte os leitores. O que é a xilogravura, que faz parte dessa literatura de cordel? São os desenhos impressos nos folhetos que servem para ilustrar essas histórias. Esses desenhos são feitos com uma técnica de xilogravura, que eles falam, gravura em madeira. Então, nesse processo, as figuras são feitas com entalhe, numa matriz de madeira, tá? Como essa que vocês podem ver. Ele está entalhando a madeira, formando o desenho, tá? Depois, essa matriz, ela recebe uma camada fina de tinta, que fica no relevo, estão vendo? Olha aí o rolinho passando a tinta. E depois elas são transferidas para o papel, como se fosse um carimbo. E aí são produzidos esses folhetos, que é muito característico na literatura de cordel. E cordel porque ele fica, né, pendurado nas cordas. As xilos, elas possuem uma estética e é bem própria. Então eles têm grandes contrastes, né? Porque eles usam a cor preta, é bem intensa, e ela fica na parte alta, né? A parte de baixo, que é onde foi feita o entalhe, né? Não pega a tinta.
E muitas vezes você consegue ver também os veios da madeira no resultado final. Bem, ela é recitada pelo povo, ela fica nos folhetos, nas feiras onde ela é vendida, pendurada mesmo nesse cordão, e falando de um acontecido, de amor, de luta, mistério, de fé dos desassistidos, né? Então agora nós vamos ver uma declamação. É alguém muito conhecido de vocês, mas que ela não tem esse costume, né, de falar de cordel, que é a Vitória, da dupla Ana Vitória. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, e se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, e se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, e se pro céu nós a subisse, mas porém se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse, e tu com eu insistisse, e a minha faca eu puxasse, e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse. E o céu furado arriasse, e as virgens toda fugisse. Que lindo, né, gente? Uma face diferente da Vitória. Vamos lá. Agora vocês ouviram, vocês têm o título, tem um pouco do autor. Agora vamos fazer uma construção de sentidos. Imagem e construção de sentidos. Vamos fazer a leitura da imagem. Então, ao ler ou escutar o poema, qual cena vem à cabeça? Qual delas, né, vem à cabeça de vocês? Quais imagens que o autor utilizou para representá-lo? Vocês conseguem ver? E a declamação e as imagens que formamos em nossas cabeças fazem diferente para a leitura desse texto? Sim ou não? Continuando com a leitura da imagem. O modo como o texto é lido faz diferença na criação da imagem do eu lírico? Faz? Quem você imagina ser o eu lírico desse texto? Por quê? Então, são mulheres na praia? Um sertanejo apaixonado? O pescador? É o autor? Ou é o sertanejo moderno? Quem é o eu lírico? A leitura com ritmo, cadência e rimas. Ai, Zé da Luz. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse, mas porém acontecesse, de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e tu com eu insistisse para que eu me resolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse e o céu furado arriasse e as virgens toda fugisse. O modo como o poema é construído
transmite certa musicalidade quando lemos? Será que o Zé da Luz desenha versos? Você consegue ler isso? Então vamos ver a leitura além das rimas. Novamente o texto. O que é arriminar? Arriminar é se rebelar, tá? O que vocês me falam agora da linguagem e da grafia do texto? Pois bem, o poeta, outra pergunta, ele utiliza um português correto para escrever seu texto? Por que ele escreve dessa forma? É importante você entender que essa é uma variante oral e coloquial da língua, e o autor a utilizou intencionalmente para marcar seu lugar de fala, tá? Então foi feito de forma intencional para marcar isso, para marcar o lugar de fala. Agora, gostaria que vocês parassem para reler e refletir sobre o tema. Então, qual é o assunto do texto? São os erros ortográficos, o amor ou a morte? O autor ele deixa claro que para falar de amor não é necessário um português correto. Por que então que muitos têm a visão que é necessário a língua formal para falar de amor? Vocês concordam que a maioria das pessoas tem medo de errar? Tem, né? Sim. E por quê? Qual que é o motivo? Perdem o foco, são tímidos, precisam pensar 10 vezes antes mesmo de falar, sentem-se mal por não terem confiança no modo como escrevem, talvez pelo medo de sofrerem com piadinhas, não é mesmo? Então, o problema não é errar, e sim ter medo de errar. Quem já sentiu medo de usar as palavras para falar o que sente? Levanta a mão aí. Olha aqui, uma história em quadrinhos para ilustrar isso. Toque, toque. Não olhe, feche os olhos. São meus presentes de aniversário? Não vou falar. São sim, não vou falar. Para mim, será que consigo responder? Vou escrever do meu jeito, mas com atenção a tudo que venho aprendendo nas aulas. Criei coragem. É preciso coragem, gente. Vamos lá. E por falar nisso, né, na questão dos erros, de falar errado, você já presenciou falta de respeito com alguém em relação à norma falada da língua, da nossa língua? Sim? Não? Com quem que vocês viram? Quem viu? Com os amigos, com o pai, com a mãe, com os funcionários, professores ou pessoas que vieram de outros estados? Então, agora é para refletir. Então, a partir dessa leitura, qual postura nós teremos em relação ao amor, ao respeito, à norma formal da língua ao atuar na nossa realidade? Muito bom, gente. E agora, finalizando, quero deixar aqui a atividade da semana. Vocês vão escolher um cordel, recitar, gravar e enviar. Enviem, pode enviar, quem não quiser enviar no grupo, pode enviar no meu particular, ok?
Ele está, meu telefone está nos grupos da sala. Então, vamos ver como é que vocês vão fazer. Primeiramente, é necessário escolher o cordel. Depois de escolhido, o cordel deverá ser lido e a história compreendida. Se possível, memorizar o texto ou a parte que te cabe lá recitar. E o declamador deverá interpretar, através de gestos, entonação da voz, a literatura que está ali, tá bem? E aí, finalizando, quem gostou, bate palmas, não é mesmo? Que bom, foi muito bom estar aqui com vocês. A nossa tarefa fica para a semana que vem. Vocês têm uma semana para me entregar, ok? Vou aguardar vocês.